igreja, Que, Não. Fecha. Veja. Que. ora, Igreja, Que. fecha, igreja, ora, igreja, Não. Fecha. igreja, Que hora? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor meu Deus, eu venho aqui, ó Pai querido, te pedir que abençoa nós todos, Senhor. Que venha com a sua cura, ó Pai querido. Que as pessoas que hoje estão sofrendo, Senhor, que sejam amparados pela tua mão, ó Pai querido. Que o Senhor dá força pelos nossos médicos, pelos enfermeiros, para que eles consigam enfrentar. Que esse coronavírus não seja uma coisa ruim na nossa vida, que isso seja passageiro, Senhor. Abençoa a todos nós, Senhor. Nos proteja, Senhor, e nos dê esperança.
Amém. Queridos, amados irmãos, louvado seja Deus. Graças damos a Deus por poder nos encontrar aqui neste canal. E aqui podemos compartilhar um culto a Deus, oração, louvor e a palavra do Senhor. Nesta série de mensagens, eu gostaria de estar focando as bem-aventuranças. Texto que Jesus falou aos seus discípulos, aos seus seguidores, está ali registrado em Mateus capítulo 5. Estaremos falando aqui sobre uma série de mensagens. A cada bem-aventurança que Jesus pronunciou, vamos estar aqui procurando entender o que Jesus quis dizer aos seus seguidores, a nós, a cada um de nós, tá certo? Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. O Sermão da Montanha, como é conhecido, trata de um longo ensinamento que o Senhor Jesus proferiu, não somente aos seus discípulos, mas a toda a multidão que o seguia. E ali Jesus vai ensinar sobre os desdobramentos práticos da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Ao mesmo tempo que ele vai expor os verdadeiros significados e interpretações a serem aplicados à palavra de Deus. A expressão bem-aventurado tem origem numa palavra grega, a palavra makarios, que também pode ser traduzida pelo significado abençoados, afortunados, mais que felizes, como também dizem alguns. Então Jesus, ao pronunciar as bem-aventuranças, vai nos mostrar as verdadeiras características que devem nortear aqueles que são seus seguidores. E que, para que possam ter essas características, é necessário cumprir algumas exigências para poder receber as bênçãos do reino de Deus. Essa é a grande verdade. Deus tem algo para nos dar, mas para isso nós não podemos nos submeter aos padrões que o mundo estabelece. Temos que viver segundo os padrões revelados na palavra de Deus. Deus abençoe você no estudo da sua palavra. Passamos então à primeira bem-aventurança. É aquela que está ali no versículo de número 3. Jesus, depois de reunir seus discípulos, sobe ao monte e ali ele vai proferir o seu discurso. E ele vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Algumas traduções mais antigas, por exemplo, dizem: bem-aventurados pobres de espírito. Outras traduções mais recentes, revisadas, trazem a tradução como bem-aventurados humildes de espírito. E essa palavra pobres de espírito tem a sua origem também grega, potoshos, que pode significar alguém pobre materialmente falando, mas nesse texto, nesse contexto que Jesus está ensinando, tem a ver com humildade. Sim, irmãos, aquela pessoa que está totalmente destituída, afastada de virtudes, pessoa que está cheia de humildade. A expressão pobres em espírito significa aqueles que reconhecem as suas fraquezas, suas necessidades. Então Jesus está falando aqui de alguém que reconhece que carece da misericórdia de Deus e que não é suficiente em si mesmo. O termo pobre, na mente daquela época judia, na mente dos discípulos,
é restrito a quem carece de recursos materiais. Essa era a ideia, mas quando Jesus fala em ser pobre de espírito, ele está falando de uma pessoa que reconhece que lhe falta algo no sentido espiritual e não no sentido material. Dependente de Deus, espiritual. É por isso que Jesus fala que deles é o reino dos céus. Não é reino de riquezas, de materiais. Somente aqueles que confiam no Senhor e não nas suas próprias riquezas é que podem fazer parte deste reino. É importante entender o que não é um pobre de espírito. Há muita gente que faz confusão e chamam as pessoas, essa pessoa é pobre de espírito. Precisamos entender que ser pobre de espírito não tem nada a ver com uma vida sem lutas, não tem nada a ver com uma modéstia, não tem nada a ver de ser uma pessoa capacho de outras pessoas, uma pessoa que não luta pelos seus direitos, por aquilo que acha ser certo. Não é deixar de se alegrar quando conquista alguma coisa, não é deixar de sonhar, não é estar isento das ambições naturais da vida. Não, irmãos, não tem nada a ver. No sentido prático, nós precisamos aprender a lidar com o nosso orgulho próprio e a nossa independência de Deus. Então, nós vamos aprender que essas atitudes não somente nos privam da felicidade, nos faz nos afastar de desfrutar da presença de Deus, como também vai nos privar de participar do reino de Deus. Consequentemente, abandonamos a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A melhor forma de entender do que Jesus está falando sobre pobres de espírito é buscarmos o que é o contrário do pobre de espírito. O contrário do pobre de espírito é aquele orgulhoso, pessoa que despreza as coisas de Deus, que acham que não precisam de Deus, que não o reconhece como o Senhor de suas vidas, que não o buscam de fato, de verdade, de coração. Essas pessoas nunca vão herdar o reino de Deus. Já os humildes ou os pobres de espírito se caracterizam pelo fato de, dentro de si, ter um reconhecimento de que, na verdade, são pessoas frágeis, são pessoas que entendem a sua pequeneza e que carecem totalmente de Deus atuando nas suas vidas. São pessoas interiormente humildes, pobres, pessoas que de fato reconhecem a grandeza de Deus e se submetem a Ele de todo o seu coração. Esse é o tipo de pessoa que Jesus afirma que possui o reino dos céus em suas vidas. Pessoas que vão gozar das bênçãos do Senhor, não só aqui, enquanto estão peregrinando por essa terra, mas muito mais no reino dos céus. Herdarão a maior bênção de suas vidas, que é a salvação entregue pelo nosso Senhor Jesus. Irmãos, quando falamos de pobre de espírito, de humildes de espírito, não existe uma receita pronta, um passo a passo para a gente falar disso. O que existe é um exemplo de alguém que foi pobre de espírito. E esse alguém é o próprio Cristo. A Bíblia diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 e 8. E o apóstolo Paulo também pode ser considerado também um exemplo, porque ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O pobre de espírito está cheio da humildade, do exemplo da pessoa de nosso Senhor Jesus. Buscar ser um cristão
que assim como o Cristo nos leva verdadeiramente a ter uma vida pobres de espírito. No site Cristianismo Ativo, nós encontramos ali pelo menos algumas características de alguém que é pobre de espírito. Eu transmito aqui para os irmãos. Primeiro, sempre humilde aos seus próprios olhos, não se exalta, não é orgulhoso, mesmo que ele possa ser considerado insignificante pelos outros, ele vê tudo como a vontade de Deus e se alegra que ele é permitido compartilhar os sofrimentos de Cristo. Torna-se natural para ele seguir o caminho do Cordeiro, humilhação, como o Cordeiro o fez. Ele gosta de fazer, em segundo lugar, gosta de fazer todo o seu trabalho no oculto. E não procura receber honra de homens. Terceiro, gosta de ocupar o lugar mais baixo, não porque deseja ser mais estimado, mas porque pensa que é precisamente o lugar adequado para ele. Quarto, reservado em sua conduta, nem agressivo, nem exigente. Quinto, gosta de desistir de suas vantagens pelo benefício dos outros. Sexto, não procura ser algo grande, ser alguém grande, seja em nível terrestre, onde trabalha, onde estuda. Seu único desejo é fazer a vontade de Deus de momento a momento. 7, não procura ganhar influência de pessoas, mas todo o seu anseio é que as pessoas possam estar sob a influência de Cristo através da sua vida. Oitavo, o tempo é precioso para ele não tem nada a perder, mas ele é calmo e nunca levado a fazer nada às pressas, não se precipita. Nono, santifica-se para que os outros, pelo seu exemplo, possam santificar-se na verdade que é Cristo. Décimo, nega-se para que a sua vida não seja uma ofensa aos outros de alguma forma. 11, satisfeito com a cruz que Deus lhe dá para suportar, não reclama nem murmura quando os outros o incomodam. 11, não recua nos sofrimentos de Cristo, de modo que depois de ter sido testado, ele pode ajudar outros. 13, não recua nos sofrimentos de Cristo, de modo que depois de ter sido testado, ele pode ajudar outros. Repetindo, é o mesmo. 14, valoriza muito o fato de que, quer que seja a sua vida, as pessoas devem ver nele Cristo formado. 15, seu amor o compele a contribuir para o bem dos outros. Ele sente que está em dívida com todos. Sua vida evolui como a vida de um servo. E ele está mais do que disposto a suportar os encargos dos outros. Próximo, nunca sonha coisas grandes que não possa alcançar, mas leva em consideração as pequenas coisas. Nenhum trabalho é insignificante e ninguém é pequeno demais para ser servido. Ele não discrimina, é um servo de todos. Portanto, ele vai tão prontamente para onde a tristeza prevalece, para onde a alegria está transbordando. Vive a vida com o propósito de se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Provavelmente pise nos espinhos se ele puder refrescar os outros com seus sofrimentos. 20, seu ouvido está aberto à voz de Deus, não apenas para apreciá-lo em uma autossatisfação, mas fazer também o que ele quer. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, precisamos sim olhar para o exemplo de Cristo. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? São João capítulo 13. Que exemplo! Que nós possamos, irmãos, a exemplo de Cristo, ter
essa dependência de Deus. Não somos nada sem Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco. Na próxima oportunidade falaremos sobre a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Até lá, Deus abençoe a sua vida.